rebelde, contumaz, inclinado para errar, para fazer o que desagradava a Deus. Fato é, amados, que na casa do pão havia escassez de pão. Provérbios capítulo 3, versículo 12 diz que o Senhor corrige quem Ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Há uma palavra que hoje se tornou politicamente incorreta em nossa sociedade. Mas ouça, Deus não está preso ao que a sociedade pensa sobre o que é certo, sobre o que é correto ou o que não é, porque Ele é Deus, a sabedoria pertence a Ele, Ele é o Pai da sabedoria, amém, irmãos? Antigamente, quando as famílias educavam seus filhos, era a educação no modelo chamado tradicional, que provia a sociedade com homens de honra, mulheres de honra, que realizaram grandes feitos, que marcaram a história do nosso país. E o termo que era usado era castigo, porque castigo traz a ideia de que vai doer, porque disciplina que não dói não constrói caráter, mas deforma o caráter por alimentar a estultícia, a estupidez na criança. E a palavra de Deus diz em Provérbios 22, 15, que a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Eu fico vendo pais crentes que dizem que são crentes, mas na hora de aplicar a palavra de Deus, não é bem assim não. Isso aí não é bem assim não. Isso aí não é para esse tempo. Nós estamos vivendo o tempo da graça. Isso aí é coisa lá da lei, isso é coisa de Moisés. Não é assim não. Os psicólogos, olha só, pastor, você não está entendendo. Naquele tempo não havia psicologia, pastor. A ciência está aí para abençoar a gente. Os psicólogos dizem que a gente não deve disciplinar o filho assim. A gente deve procurar conversar com a criança. Que coisa linda. Conversa com a criança mesmo. Vai conversando com ela. Não dá limite. Não coloca disciplina. Não usa vara. E é por causa de viver por esses princípios, pela deturpação que o mundo se tornou, a sociedade corrompida, que a gente está vivendo toda sorte de coisas ruins que estamos aí vivendo. Amados, eu não tenho compromisso com falar aquilo que agrada aos que corroboram com essa ideia do mundo, não. Eu não tenho compromisso com falar aquilo que agrada aos que corromperam a nossa cultura, nem com aqueles que se deixaram corromper por ela e que mais cedo ou mais tarde vão colher os frutos da sua loucura. E por quê? Porque abandonaram a Deus. Não obedecer a Deus é abandonar a Deus. Não fazer do jeito de Deus é abandonar a Deus. Eu tenho compromisso com Deus e com aqueles que têm ouvidos para ouvir e que reconhecem que a nossa sociedade precisa fazer o caminho de volta para Deus, para que possamos viver dias melhores. Nenhuma ideologia conseguiu construir uma sociedade abençoada. A sociedade só é abençoada quando Jesus Cristo é Senhor dela, quando a palavra de Deus é a verdade para ela. Sim, amados, estamos no tempo da graça. Quando Jesus pagou o preço para a salvação de todo aquele que nele crê, mas Deus diz a respeito de si mesmo assim, lá em Levítico 27, e que está de novo sendo apresentado pelo apóstolo Pedro na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 16, ele diz: santificai-vos e sejam santos, porque eu, o Senhor, eu sou o Senhor, vosso Deus. Sede santos, porque eu sou santo.
Ser santo é ser exclusivo e separado para Deus. Não dá para ser do jeito que todo mundo. Aliás, eu não tenho o nome de todo mundo. Eu não me chamo todo mundo. Eu ainda me lembro como se fosse hoje, eu chegando com a minha mãe para falar um determinado assunto lá, e a minha mãe diz: não, mas mamãe, todo mundo vai fazer. Ela perguntou: e teu nome é todo mundo? Aquele dia a mamãe me fez pensar: e você é todo mundo? Como é que é teu nome? Cláudio. Cláudio o quê? Cláudio tem um monte. Qual é o teu nome? Cláudio Cortes Barroso. Então, o teu nome não é todo mundo, tá vendo aí? Não vai ser. João capítulo 1, versículo de 11 a 13, amados, diz que Jesus veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Números 23, 19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ora, se Deus instrui a como os pais, sendo pais, corrijamos nossos filhos com a vara da disciplina, Ele mesmo é quem nos fez seus filhos por adoção, pelo sacrifício de Jesus Cristo, e Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. É claro que Ele também nos corrige com a vara da disciplina. Disciplina que dói, porque tem que doer, para que voltemos ao bom juízo. Disciplina que não dói não é disciplina. Sim, Deus castiga os que ama. Deus castiga, mas Deus não mata. Porque a disciplina não é a ira de Deus para matar. É a disciplina de Deus para corrigir. Dá uma olhadinha para quem está do teu lado. Essa pessoa pode estar passando pela disciplina de Deus. Diga para ela: Deus disciplina para corrigir, não para matar. A sociedade que está seguindo o curso pela influência de Satanás desconstruiu a verdade, fazendo disciplina ser bate-papo entre papai e filhinho. Isso não é disciplina, irmão. Não, olha só. Você tira aquilo que ele mais gosta. Ah, o que é? Tira o smartphone dele. Já está errado um pai que coloca o smartphone na mão de um filho que é criança. E está dizendo: tira o smartphone dele para ele não ficar no joguinho, que é um troço que vicia, que impede o desenvolvimento intelectual, que impede a criatividade. Não, pastor, você está falando a ignorância. A psicologia já provou que o uso de jogos eletrônicos desenvolve a capacidade para serem amebas. Pede para fazer uma conta, não sabe. Para dar tiro no inimigo, mata todos no jogo. Para avançar de fase, sabe até qual é o contra ou o quê. Mas pergunta sobre história, sobre geografia, sobre matemática, sobre física, sobre química. Tem dificuldade de aprendizado. Por quê? Porque a mente está em outras coisas. Amados, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele castiga sim, porque Ele ama. E lá em Ruth, o povo passava dificuldade, mas não morria de fome, não estava em desgraça, porque Deus ama os que são seus. Você pode olhar para a tua realidade, para a tua situação e dizer assim: não, eu estou em desgraça, eu perdi o emprego. Como é que eu não estou em desgraça? Eu não sei como é que eu vou fazer para pagar as contas no final do mês. Eu estou em desgraça.
A palavra de Deus diz assim: tendo o que comer e o que vestir, quem sabe o restante? Estejamos satisfeitos. Por quê? Porque tem muita gente que está milionário com câncer. Tem muita gente que é milionário com os filhos na prostituição. Tem gente que é milionário e o casamento está destruído pelo adultério. Tem gente que é milionário, mas não sabe que amanhã a Polícia Federal vai bater às 6 horas da manhã na sua casa. Por isso a palavra de Deus diz: tendo o que comer e o que vestir, saibamos estar contentes. Se eu sou filho de Deus, eu estou passando pela disciplina de Deus, glória a Deus. Se eu vou me dispor a aprendê-la, eu vou dar a volta por cima. Por quê? Porque a disciplina de Deus não vem para me destruir, ela vem para me disciplinar, para que eu volte à prosperidade. Pode faltar pão na casa do pão, pode faltar beleza na cidade maravilhosa, imundiçada pela corrupção e violência, pode faltar queijo lá em Minas, meu irmão, pode faltar milho e soja lá em Goiás, pode faltar paixão no matrimônio, aprendizado na escola, pode faltar cura no remédio, mas Jesus Cristo é e continuará a ser o pão que sacia para a vida eterna. Na cidade de Deus nunca falta pão, mesmo que falte disposição para ir buscá-lo. Lugar de pão é na padaria, a casa do pão. Mas Elimeleque, o que ele faz? Ele leva a sua família para uma terra onde não tinha pão. De que vale uma padaria sem pão, meu irmão? Primeiro, deveria deixar de ser o nome padaria. Padaria tem a ver com pão, lugar de fazer pão, ou lugar de ter pão. Na padaria, mas entretanto, tem de tudo, não tem? Hoje em dia, cada vez mais a padaria está sem cara de padaria. Quando eu vim para aqui, para Nova Iguaçu, garoto, padaria para mim era um lugar que tinha a gente chamava de venda, e a gente sabia a diferença de venda para padaria, porque na padaria a gente encontrava pão e leite, às vezes um queijinho, e pão de vários modos. A gente encontrava pão, a gente encontrava rosca. Alguém sabe o que é rosca? A gente encontrava rosquinha, a gente encontrava cavaca, né? Tinha um negócio, parecido com cavaca aqui, mas não é cavaca, troço meio quadrado. O nome daquilo ali eu chamava de quebra-dente, que o troço era duro, mas quando você colocava no copo de café com leite, que amolecia e botava na boca, que coisa gostosa. Alguém sabe do que eu estou falando? Nunca mais encontrei. Aí eu venho para aqui, para Nova Iguaçu, vou morar em Nova Iguaçu. Quando eu chego na padaria, eu encontro sorvete, eu encontro bala, eu encontro doce. Hoje a gente encontra arroz, feijão, lata de óleo. Tem um monte de troço na padaria, não é verdade? Padaria hoje tem de tudo. Padaria tem picolé, padaria tem café, padaria tem açúcar, padaria tem refrigerante, padaria tem lanchonete, padaria tem pessoas se relacionando e fazendo amizades, padaria tem guloseimas. E algumas igrejas é assim também. Ambiente agradável, gente bonita, paquera, música boa, pessoas se relacionando com amizade. Tem até cafeteria em muitas igrejas, tem até lanchonete, mas não pode faltar é o pão. João capítulo 6, versículo 48, Jesus diz: eu sou o pão da vida. O pão significa, amados, a presença de Deus.
É por isso que ele diz que aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Ele é o pão que desceu do céu. Ele é o pão da vida. Na igreja não pode faltar pão. Não pode faltar Jesus. Tem muita gente com fome de pão, fome de Deus, porque está indo às igrejas, mas o que eles encontram lá? Entretenimento, relacionamento social, autoajuda, ação social, benemerência, assistencialismo, menos o pão que é a palavra de Deus. Tem muita beleza estética, muito conforto, mas não tem pão. Você sabe diferenciar pão daquilo que não é pão? Sabe? De que é feito pão? De quê? Trigo. Tradicionalmente o pão é feito de trigo, mas tem gente que faz pão também de quê? De centeio. E o pão de centeio não é um bom pão. Já comeu pão de centeio? Quem já comeu pão de centeio? Não é um pão muito bom, não. Pão bom é o pão de trigo. E quando você olha um pão de trigo, você olha um pão de outra coisa, você olha assim, isso aqui não é pão, não. Você sabe diferenciar. Mas tem muita gente que não sabe. Tem muita gente com fome de pão, fome de Deus, porque está indo para as igrejas e encontram de tudo, mas não encontram o pão. O que você está buscando na igreja, você que chegou aqui hoje? Você que está nos ouvindo pelas ondas da rádio, quando você vai à igreja, o que é que você procura encontrar nela? Pão da vida ou caloria vazia? Há muita coisa sendo servida em muitas chamadas casas do pão, mas pouco pão, ou nenhum pão. São lugares que servem de tudo, porque não tem mais pão. Não tem pão, aí serve uma porção de outra coisa que não é pão. E cá para nós, guloseima é gostoso demais, não é não? Hã? Mas guloseima não mata a fome, mata? O que mata a fome é o pão. Quando não há pão, não é porque Deus parou de produzir, é porque parou-se de servir o pão. O povo parava de obedecer a Deus, ficava por sua própria conta, e Deus deixava para experimentar a disciplina, para que então eles sentissem falta do pão da vida, que é Deus. E é assim que Ele faz ainda hoje. É assim que Ele estava fazendo lá naqueles tempos de Elimeleque, Noemi, Elimeleque, Malion e Quilion. Deus estava disciplinando o povo para que eles sentissem a tristeza pela falta do pão, a falta da presença de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não amaldiçoa ninguém, mas quando alguém está em pecado, quando alguém escolhe fazer o que é pecado, quando alguém escolhe fazer aquilo que desonra a Deus, o que Deus faz é ausentar-se daquela pessoa. Aquela pessoa vai sentir a falta de pão, ela vai ter ânsia na alma, ela vai ter desejo de algo que supra essa carência, essa necessidade que ela não sabe distinguir mais. Por quê? Porque já nem reconhece pão. É a falta de Deus. Mas apesar de Deus nos disciplinar, fustigando com a vara da correção, amados, Deus não nos deixa passar fome e nem mendigar pão. Podemos passar aperto, podemos passar dificuldades, mas sempre encontraremos o pão da vida para nos alimentar, estará sempre à nossa disposição. Não temos que pagar preço nenhum para ter o pão, porque Ele já pagou. Já foi pago, está à nossa disposição.
Deus não deseja que você seja meramente alguém que se serve do pão, mas que se torne um padeiro, levando pão também para aqueles que não têm, usando o teu talento, a tua força, o teu tempo para servir pão aos demais. Pode colocar creme no pão, mas tem que ser pão. Pode colocar frutas no pão, mas tem que ser pão. O que a igreja, a casa do pão, não pode fazer, amados, é servir creme, frutas, chocolate, mas não servir pão. O pão da vida não pode faltar à igreja de Cristo. Não podemos servir música, ambiente fraterno, lanche após o culto, atividades lúdicas para as crianças, teatro, dança, ambiente climatizado e nos esquecermos de servir o motivo da casa do pão, que é ter e servir pão. Há igrejas que se toma 90% do tempo servindo tudo menos pão. E quando se vai servir o pão, usa-se apenas 10% do tempo, porque muita gente não quer comer o pão, quer o chocolate, quer a bala, quer o chiclete, quer o refrigerante, quer o doce. Tem gente que compra pão doce, não sei se você é assim, eu já fiz muito isso. Sabe aquele pão doce que tem aquele negócio? Eu ia falar melequinha, mas não é bem, né? Não é apropriado, na verdade. Mas sabe aquele pão doce que tem aquele negócio por cima? Alguém sabe o que é aquilo? Creme, né? E tem aquele pão doce também que tem goiabada, não tem? No meio, não é? Eu não sei se você já fez isso, mas eu já comprei pão com goiabada dentro, abri o pão só para comer a goiabada e joguei o pão fora. Alguém já fez isso? Tem um monte de gente fazendo isso. Vai à igreja, o pão está com uma cobertura de creme, come o creme e joga o pão fora. Recebe a música, catarse emocional, aquela coisa, o teatro e a dança lindos, a infraestrutura maravilhosa, um conforto extraordinário. É o cremezinho ou é a goiabada no meio? Mas quando chega na palavra, tem gente que levanta e vai embora. Tem gente que na hora da palavra levanta e vai para o banheiro. Tem gente que levanta e vai beber água sem sede. Tem gente que está ali sentado, mas não quer o pão. Como é que foi o jogo, hein? Como é que será que está sendo o jogo lá agora, Flamengo? Será que ele está dando outra coça lá no Vasco da Gama? Ou no Goiás? Ou no Grêmio? Ou ele está tomando uma coça? Cabeça está em outro lugar. Quando não, a cabeça está ali, mas os olhos estão lá naquela menina sentada lá do outro lado ou na frente. Não se alimenta do pão. Podemos até enfrentar a amargura de Noemi, amados, mas não podemos esquecer do que vive na casa do pão. Quem vive na casa do pão tem pão. Quantas vezes o pão está sendo servido, mas não está sendo degustado porque muitos não estão com fome de Deus, apenas com vontade de comer. Ouça isso. Tem gente que só está com vontade de comer, mas não tem fome. Quem é papai, quem é mamãe aqui sabe do que eu vou falar. Essa experiência é corriqueira para todos nós que somos papais. O pai chega para o filho, ele diz assim, ou melhor, o filho chega para o pai e diz assim: papai, o que tem para comer? Aí o pai pergunta: você está com fome? E o filho pergunta novamente: o que tem
tem para comer? Como que dizendo, dependendo do que tiver para comer aí, eu vou estar com fome ou não, né? Ele não está com fome, está com vontade de comer. Quantas vezes você já foi conferir o que tem na geladeira? Você abriu, olhou. Fiscal de geladeira. Toda casa tem um fiscal ou mais de um, né? Abre, olha. Pega nada, fecha a geladeira. Só na minha casa que tem fiscal de geladeira. Não está com fome. Porque geladeira, ou você vai beber água, ou você vai beber alguma coisa refrescante, ou você vai pegar alguma coisa para quê? Para comer. E tem gente que não está com sede, só está com vontade de beber. Porque quem bebe uma cerveja, 2, 3, 4, está com sede? Está com vontade de beber. Quem bebe um copo, 2 de Coca-Cola, está com sede? Quem está com sede bebe água. Para comer o pão, não pode se chegar à mesa de qualquer jeito. Não pode chegar à mesa com as mãos todas sujas para tocar no pão. Tem que limpar a mãozinha. Lá em casa, a gente aprendeu assim. Antes de sentar à mesa, faz o quê? Já lavou a mão? Tem gente que quer comer do pão, quer receber a bênção, mas não quer se limpar da sujeira do pecado. Não quer ter as mãos limpas. Pelo arrependimento e a confissão do pecado, quer se aproximar de Deus e receber a bênção, continuando com as mãos sujas. Não pode não, viu, filhinho? Tem gente que está exigindo que a igreja sirva o cardápio do seu agrado. A igreja pode ser linda, pode ter conforto, ou pode ser um lugar simples, mas tem que ser servido o pão que alimenta a alma e o espírito. Tem muita gente procurando a casa do pão pela fachada e não pelo pão. Não está com fome. Está com vontade de quê? De comer. Eu quero comer um culto gostoso. Eu quero comer um culto gostoso que tem uma música gostosa, uma música que me faça balançar, uma música que me deixe enlevado. Eu quero comer um culto em que a palavra seja uma palavra que me ponha para cima. Uma vez, foram tantas vezes. Alguém chegou na minha sala, várias vezes isso aconteceu, para dizer assim: pastor, eu não aguento mais não, pastor. O que foi, meu irmão? Está acontecendo? Ô pastor, o senhor não prega uma... Pastor, eu nem lembro quando foi a última vez que o senhor pregou uma palavra que a gente saísse da igreja alegre. O senhor só prega a cajadada. O senhor só fala de pecado, santidade. A gente sai dali, pastor. Pastor, eu vivo oprimido. Eu falei: você está precisando de Jesus. Jesus é a salvação, meu irmão. Jesus é que liberta. Seu problema é que você está entrando na igreja com vontade de comer. Você não está entrando na igreja para ter pão, para comer pão. Tem muita gente assim, irmão, exigindo o cardápio. A igreja pode não ter um grande templo, pode não ser climatizada, pode não ter boa música. Isso não a desqualifica como igreja. Ela só não pode deixar de servir o pão da vida. E quem é bem servido, sabe o que acontece? Volta. Quando eu vim aqui para Belfort Roxo para ser o pastor dessa igreja, eu tinha uma amizade grande com um pastor que era pastor numa igreja lá em Heliópolis. Quem que é de Heliópolis? Tem gente lá de Heliópolis, Farrula. Vai saber o que eu estou falando. Porque tem muita gente que não é e vai saber o que eu estou falando. E um dia ele me levou para conhecer. Ele disse assim: olha, vamos comer fora. Falei: opa, ele vai me levar para, sei lá, churrascaria, um restaurante, algum lugar, né? Convidado não paga. Entramos no carro, eu e a família dele.
Eu feliz da vida, vou comer fora hoje, olha que beleza. Ele sai da casa dele, anda 3 quarteirões e ele me para na esquina, estaciona no centro de Heliópolis. Eu falei, mas aqui eu não conheço nada, tem um restaurante bom aqui? E aí ele me conduz até uma carrocinha de cachorro quente. Quando eu chego naquela carrocinha de cachorro quente, tem uma fila. Isso é à noite. Já sabe de onde eu estou falando, né? É Farrula ali ou é Heliópolis? Heliópolis. Uma fila. Está lá ainda até hoje? Ó, já tem 20 anos isso. 20 que eu conheço. Já estava lá muito antes. Aquela fila. Eu falei, não acredito que ele me trouxe para comer cachorro quente no centro de Heliópolis. Ele virou para mim e falou assim: você hoje vai comer o melhor cachorro quente que você já comeu na sua vida. Eu olhei para a cara dele e disse: infeliz, eu estou pensando que vai me levar para um restaurante para eu jantar, vai me fazer comer cachorro quente. Irmão, eu não entendi por que tinha uma fila. Eu falei, fila para comer cachorro quente? Rapaz, o povo tá ruim mesmo de grana. A coisa tá esquisita mesmo aqui. E quando chegou na nossa vez, eu vi o camarada bem vestido, com uma roupa diferente lá de, né, parecendo, sabe, o cara, ele tá ainda assim? Ou caiu a qualidade? Com um aventalzinho muito simples, mas todo limpinho, e preparando o cachorro quente, batendo papo, e todo mundo conhecia aquele camarada, que eu não lembro o nome dele. Alguém sabe? Não, o nome dele ninguém sabe, mas que o cachorro quente dele é bom, todo mundo sabe. Quantos que já comeram cachorro quente sabe de onde eu estou falando? Ainda está lá? Faz fila ainda? Faz fila. Eu descobri que vinha gente de tudo quanto era lugar aqui na Baixada Fluminense, Belford Roxo, Nova Iguaçu, gente até de longe, com curiosidade para comer o cachorro quente daquele camarada ali em Heliópolis, fazendo fila. Por quê? Porque quando é bem servido e a comida é boa, quando o pão é bom, porque é pão e ele é bem servido, as pessoas voltam. Elas voltam. Quando nós servimos o pão do jeito certo, amados, as pessoas voltam. Mas quando as pessoas não voltam à igreja que tem pão, é por causa do serviço. É por isso que nós aqui queremos que você que não faz parte dessa igreja, que você que participa conosco pelas ondas da rádio, ao vir aqui você se sinta amado, você se sinta querido, você se sinta confortável, mas para desfrutar do pão, que é a palavra de Deus, que é Jesus, e você queira voltar. E aqui nós sabemos que a fachada da padaria, chamada Primeira Igreja Batista em Belford Roxo, não está bonita, não é atraente, mas cuidamos para que aqui você encontre o pão que satisfará a necessidade da tua alma, do teu espírito, o pão da verdade, o pão que lhe dará sustância, o pão que renovará as tuas forças, o pão que vai te capacitar para um viver com paz, com equilíbrio, com satisfação, o pão do céu. O nome dele é Jesus Cristo e a sua palavra. Tem muita gente como Elimeleque, gente saindo da casa do pão porque a padaria, que é a igreja, está passando por um momento difícil por causa da disciplina de Deus. Mas o que Elimeleque encontrou fora da casa do pão foi o quê? A morte. Muitos têm saído da igreja de Cristo em vez de permanecer quando o momento é de adversidade, arregaçando as mangas, trabalhando com a massa para cuidar de que o pão continue a ser distribuído. Ou eles vão para outras padarias com fornos frios, onde não há pão, ou vão para terras estranhas, onde não há pão. De qualquer modo, o que encontram é a morte. Morte da esperança, morte da alegria,
morte dos sonhos, morte da comunhão com Deus. A maioria dos que saem da casa do pão não retornam. Da família de Noemi, dos 4 que saíram da casa do pão, quantos retornaram? Só ela. Só Noemi retorna. E como é que Noemi retorna? Ela retorna para a casa do pão de que jeito? Ela diz: eu estou amarga. Eu estou amarga. Eu saí da casa do pão, onde havia disciplina. Eu fui para onde não tinha pão. E lá também eu vivia disciplina. E o que é pior, lá não tinha pão. Lá tinha morte. E agora que eu volto para a casa do pão, eu volto com amargura, mas eu volto com esperança, porque eu volto para a casa do pão. Tem muita gente que está como Noemi, está longe da casa do pão, está experimentando a amargura, está experimentando a morte, e precisam voltar à casa do pão, porque é na casa do pão onde há restauração, é na casa do pão onde há renovo, é na casa do pão onde há saúde restabelecida, porque pão é alimento, e é o alimento do céu. Ele é Jesus, aquele que satisfaz e que faz novas todas as coisas. Não podemos abandonar a casa do pão, amados, pois a chance de morrer fora da casa do pão é muito grande. Veja o que aconteceu quando Noemi voltou para a casa do pão. Voltou amarga. Meu querido, minha querida, se você está em Moabe, não é a casa do pão, saia hoje de Moabe. Venha para Bethlehem, venha para a casa do pão. Mesmo que você esteja em amargura, volta hoje para a casa do pão. Quando Noemi voltou para a casa do pão, 2 coisas aconteceram. Ela não tinha mais os seus filhos, ela não tinha mais o marido, todos eles morreram. Sobraram apenas as 2 noras que eram lá de Moabe. Elas não vieram da casa do pão, elas eram de lá. A primeira, órfã, resolveu ficar em Moabe, ela não quis ir com Noemi, permaneceu em Moabe. E quando você vai ler a história de Moabe, Moabe simplesmente deixa de existir. Moabe é erradicado da terra. Nunca mais você ouve falar de Orfa, a nora de Noemi, que volta amarga para a casa do pão. Mas Noemi tinha uma outra nora, seu nome era Ruth. E Ruth, ela resolve voltar com Noemi para a casa do pão. Ela não deixa Noemi sozinha. Ruth volta com Noemi. E Ruth, até hoje nós falamos dela, porque Ruth se torna ancestral de Jesus Cristo, homem, assim como o de Davi, o grande rei da nação de Israel. Amado, você que está em Moabe, quando você voltar, aqueles que voltarão contigo serão igualmente abençoados e poderão iniciar um futuro extraordinário de bênção, porque estarão se alimentando do pão vivo que é Jesus, que é a palavra de Deus. Onde há pão, a casa do pão, a igreja do Senhor. Você pode pensar sobre isso. Eu quero te perguntar, você está em Moabe, você um dia saiu da casa do pão,
Um dia você começou a ir à igreja e você começou a voltar da igreja dizendo: está tudo tão frio. Um dia você entrava na igreja e parecia que você tinha entrado numa padaria sentindo o cheirinho do pão e o calor do forno. Mas agora você já não estava nem mais sentindo o cheiro de pão e nem mais o calor do forno. Você saía daquela igreja se sentindo frio, fria, vazio, vazia. Não é porque faltava pão, é porque começou a faltar fome em você. Ou talvez aquela igreja, aquela casa do pão estivesse passando por um momento de disciplina. E você fez como Noemi, como Elimeleque, como Malion e Quilion, e saiu e foi para Moabe. Você não quer voltar hoje para a casa do pão? Você está com fome? Fome de Deus, fome de Cristo, fome do pão da vida, que satisfaz, que dá sentido para a existência, que promove o renovo. Volta hoje para Jesus. Volta hoje para a casa do pão. O que é que você está procurando? Você está procurando a padaria da moda, mas que não tem pão para te saciar? Você chega na padaria da moda, tem fofoca. Você chega na padaria da moda, tem maledicência. Você chega na padaria da moda, tem muita beleza estética naquilo que é apresentado, muito conforto, mas não tem comunhão. Não há pessoas em que você possa confiar, porque você, quando começa a olhar para a vida delas, você vê, é crente, mas não tem pão não. Jesus Cristo disse: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Porque quando eu como do pão, o pão se torna um com o meu corpo. Eu me aproprio de todos os nutrientes que ele tem. E isso faz diferença na minha vida. As pessoas olham para mim e veem que eu não sou um fraquinho. Veem que eu não estou enfraquecido, que eu não estou manquejando. Eu estou alimentado porque eu como do pão, o pão da vida, o pão do céu, a palavra de Deus, Jesus Cristo. Aqueles que estão indo para as padarias da moda, não tem pão para saciar. Quem sabe você hoje precisa fazer a decisão se você vai continuar na padaria da moda sem pão, ou se você vai procurar a casa do pão, onde o forno está sempre aquecido. Tem uma padaria perto da minha casa. Toda vez que eu chego lá para comprar pão, é interessante. Ela não tem um display lá cheio de pães, onde pode caber muitos pães. Não tem. E ela não tem por uma razão muito simples. Aquela padaria não tem um padeiro que chega a determinada hora, ele faz a massa, deixa a massa pronta para o dia seguinte, e no dia seguinte ele chega lá e faz todos os pães de uma vez, e os pães são, depois que saem da fornalha, é colocado lá e fica lá a manhã inteira à disposição. Se você chegar às 8 da manhã, você vai comprar um pão mais quente. Se você chegar às 10, o pão já está frio. Se chegar às 11, já é um pão membuchiba. Não, naquela padaria não. Aquela padaria, a cada 5 a 10 minutos, tem uma fornada nova de pão saindo quentinho. E a gente chega lá e a gente não tem dificuldade, a gente não se estressa, a gente não fica chateado de ter que esperar mais 5 minutinhos. Por quê? Porque a gente sabe que vai pegar um pão quentinho, que acabou de sair do forno. E como é gostoso comer um pãozinho quentinho, fresquinho.
passa a manteiga que chega, derrete na hora. Que delícia! Você precisa estar numa igreja em que a palavra de Deus, o pão, é servido fresquinho. Não aquele pão requentado, não aquele pão mochiba, não aquele pão cheio de bromato, mas um pão honesto, um pão de verdade, a palavra de Deus. Você está em Moabe, você não quer voltar hoje? Você não quer voltar hoje para a casa do pão? Eu estou falando com gente que talvez esteja afastado da igreja do Senhor. Você tem andado por Moabe. Você entendeu a mensagem? Deus está falando com você. Se tem alguém aqui hoje que quer voltar para a casa do pão, onde você estiver, dá apenas um sinal, levanta a sua mão, vou orar com você. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Você nunca foi membro de nenhuma igreja, mas você entendeu a mensagem da palavra de Deus. A salvação vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você tem vivido a sua vida com uma necessidade que nada supre. Há uma carência em você que você já procurou em muitos lugares diferentes e não conseguiu. Você procurou em prazeres. Você procurou naquilo que a gente chama de mundo. E mundo para nós é sistema, é um sistema que rege a sociedade. Você já buscou em tudo aquilo que esse sistema apresenta como sendo suficiente, como sendo capaz de satisfazer você e dar a você o prazer, a realização que você julga necessitar, mas você não conseguiu. As drogas não puderam. Os relacionamentos não puderam. A liberdade que você queria tanto viver lá fora e saiu para viver não te trouxe realização. Na verdade, você já tem experimentado uma terra de Moabe, onde há morte. Vem para Jesus. Receba Jesus como teu único, eterno, suficiente Salvador. Faça dele Senhor da tua vida. Se há alguém aqui que quer receber Jesus hoje e começar uma caminhada de fé, entregando a sua vida a Ele e recebendo dele a salvação e a vida eterna, para ir morrendo, partindo dessa existência, viver a eternidade no céu. Estenda bem alto o seu braço e diga: eu quero Jesus. Eu quero o pão vivo que desceu do céu. Eu preciso, dia a dia, me alimentar desse pão, da palavra de Deus. Eu quero viver com uma aliança com o Senhor. O que falta para que você passe a experimentar da bênção de ter o pão vivo, nutrindo, alimentando e suprindo e dando sentido à sua existência? Receba Jesus hoje.